Jesus passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, cura os doentes, cura os dói. Cura, Senhor Deus, nesse momento de pedir, Jesus, vai nos hospitais, meu Deus, amado Jesus. Irmão Marcos, cura, Senhor, cura a Yandra, cura todos esses que estão doentes, te pedindo ajuda, meu Deus. Cura, Senhor Jesus, cura os doentes. Coloca a tua luz, Senhor Deus, e todos esses necessitados que estão pedindo a tua ajuda nesse momento, meu Deus. Cura, Senhor Jesus, cura. Te pedindo, meu Deus, nesse momento. Não posso Quando a lembrança me faz adormecer, sabe que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carrega nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor Jesus, cura, meu Deus, cura todos os doentes. Passeia pelo corredor dos hospitais, meu Deus, com tua equipe, os teus médicos. Cura, Senhor, cura todos os doentes. Coloca a tua luz sobre todos eles, em todas as casas. Onde tiver os doentes, eles em depressão, em tristeza, meu Deus. Cura, Senhor, cura a síndrome do pânico. Cura todas essas pessoas que estão precisando da tua ajuda nesse momento. Te pedimos, meu Deus, com muita fé, olhar por todos os lugares onde eu não posso ir. Que assim seja. Amém. Tantas lembranças Eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com a tua paz a me aquecer. Meu Deus, amado Mestre Jesus, nesse momento, meu Deus, estamos te rogando nesse momento. Olhai, meu Deus, Senhor, olhai por todos os doentes que nesse momento estão entubados nos hospitais, com respiradores, aqueles que estão na UTI, precisando de socorro através desta doença, deste vírus, meu Deus. Todos esses nomes que estão no grupo de oração, todos aqueles necessitados que estão precisando do teu amor, da tua luz, Senhor. Assim seja. Não posso ir, que assim seja.
saudação a todos e a todas, voltando aqui com o nosso Evangelho, os trabalhadores do Centro Espírita Jesus e Sua Doutrina, cada um aí na sua casa, diante dessas dificuldades do lockdown. O Evangelho, aqui no capítulo 15, Instruções dos Espíritos, e trata no item 10, fora da caridade não há salvação. Esse Evangelho, quando ele fala dessa questão da caridade ativa e dos riscos da inércia e da negligência, principalmente quando nós consideramos a oração da serenidade, orientação espiritual para as nossas vidas, o desencarne de pessoas queridas, a enfermidade, a doença de pessoas, e que muitas vezes nós nos recorremos da espiritualidade, da postura serena, inclusive para pedirmos a Deus que nos conceda a serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar as coisas que nós podemos e sabedoria para percebermos a diferença, e que seja sempre feita a vontade de Deus antes da nossa. E partindo dessa questão, quando fala o Evangelho da caridade ativa e de tomar cuidado com a questão da inércia e da negligência, é realmente muito importante que nós meditemos a cada dia, em cada situação que se passa nas nossas vidas, para que nós possamos entender qual é o real sentido das nossas vidas, intuirmos como agir com sabedoria para discernirmos o que podemos modificar do que nós não podemos modificar. Por exemplo, vemos muitos questionamentos a posturas, por exemplo, da própria existência em si do vírus, no caso que nós estamos passando, por exemplo, a Covid-19, e como nós temos falado, não é uma perspectiva de indolência, de indiferença, de negligência, pensamos assim, mas de compreensão num plano maior. Será que nós podemos evitar a existência do vírus Covid-19? Até onde a minha limitada compreensão vai, eu entendo que nós não podemos. Ele já existe, ele está aí. Nós podemos nos cuidar, tomar precauções, evitar o contágio, o autocontágio e o contágio de outras pessoas. Mas que o vírus é uma realidade. Assim como nós também não podemos evitar o desencarne, como dizia o próprio Gautama Buda, quando ele diz das 4 nobres verdades. Ele percebe que a dor existe, que a doença existe, a velhice existe, a morte existe. São coisas que nós não podemos afastar. Então, até aí, onde é o ponto que nos toca? É o cuidado, é o zelo, é a precaução. Mais do que isso, essa dor que está sendo gerada por essa situação, que advém da natureza, lógico, ela se torna sofrimento. E como dizem os espíritos, a dor é necessária, como falamos das nobres verdades, para nos ensinar. Mas o sofrimento, ele é opcional. Então, cabe todo dia termos serenidade, meditarmos, como disse, para intuirmos e pensarmos qual é o nosso papel, como fazer a caridade. Muitas vezes, a caridade, a postura de caridade está, por exemplo, numa manifestação de equilíbrio, numa manifestação de sobriedade, de serenidade em situações difíceis. Dizia o Thich Nhat Hanh que falam sempre os que trabalham com embarcações, que quando tem uma tempestade, a maior parte das vezes, se quem está lá no leme, quem está segurando, dirigindo a embarcação, se mantém sereno, a tendência dessa embarcação não naufragar é altíssima. Mas o problema é que muitas vezes quem está no leme não tem o equilíbrio adequado para isso e se desespera, e aí leva todos com ele.
Então, muitas vezes, uma prática de caridade tem a ver também com cuidar do nosso emocional, dos nossos sentimentos, para mantermos a serenidade, o equilíbrio, a paz, observarmos o nosso medo, meditarmos mesmo, conversarmos com Deus, questionando: Pai, estou com medo. Fecha os olhos, para num lugar calmo, inspira, expira, respira e mostra, vê o seu medo, pede auxílio aos bons espíritos, pede ajuda ao poder superior, pede amparo, amparo para você, amparo para a pessoa ou para as pessoas que porventura você direciona os seus sentimentos, que porventura estejam passando por dificuldades. Pede amparo, ora. Outra forma de caridade, quer dizer, se equilibra, irradia esse equilíbrio. Muitas vezes, quando eu tenho medo, eu paro e eu observo esse medo. Às vezes está numa respiração descompassada, às vezes está numa baixa respiração, às vezes está numa inquietude, às vezes eu fecho os olhos e sinto que meu corpo é como se ele todo estivesse tremendo, quer dizer, há um nervosismo. E eu fecho os olhos e peço ajuda, ajuda ao Criador, ajuda ao Mestre Jesus, ajuda a qualquer entidade de luz que venha na minha mente, como pode ser qualquer entidade de luz que venha na sua cabeça, pedir ajuda, enxergar muitas vezes diante de problemas que surgem nas nossas vidas, muitos kármicos do nosso karma individual, essa porta que nós abrimos, que nós temos que fechar e que por vezes dói fechar a porta. E muitas vezes eu paro e partilho aqui com você, porque creio que muitos estão no mesmo barco, de sentir às vezes medo, ansiedade. E nesses momentos a meditação, a oração são fundamentais. Nos ajudarmos e ajudarmos o outro nesse sentido. E aí, muitas vezes, eu lembro de umas palavras de meditação na hora que eu estou inspirando. E eu digo mesmo, internamente, inspirando, eu vejo o meu desejo de permanência. Esse desejo que me leva a tanto medo, que me leva à ansiedade, que me leva à própria serenidade, no sentido de tirar a serenidade, no sentido de me deixar aflito. E geralmente esse medo tem a ver com coisas que eu não posso modificar. Tem a ver com o meu pensamento relacionado ao passado, a futuro, a querer parar o ciclo da vida, parar a correnteza do rio, a maré da vida. Quer dizer, querer ser Deus. E aí é um problema, é querer ser permanente. Porque na vida material, tudo é passageiro. Então, é nesses sentidos que eu começo, às vezes, na meditação e paro. E lembro disso, né? Que inspirando, eu vou vendo o meu desejo de permanência. E aí, quando eu expiro, eu penso, expirando, eu compreendo a natureza impermanente das coisas no mundo. Ou seja, tudo passa, tudo está passando, tudo está em transformação. Como dizia o Renato Russo, é preciso amar as pessoas como não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade o amanhã não há. E aí está bem mais forte nesse momento. Amarmos a vida, nos amarmos e amarmos as pessoas. E assim fazermos essa caridade individual e seguirmos para a caridade coletiva, com a oração, com a prece. Por vezes aí já chega uma ajuda material, muitas vezes participar de campanhas de doação, de alimentação de pessoas, mas faça isso não como uma fuga,
mas fazer porque está bem e que entende o valor que há em passar o bem. Então, nesse momento, é fundamental que nós reflitamos acerca do equilíbrio, da alegria de viver, da aceitação da vontade de Deus acima da nossa, da compreensão de que não existe acaso, que Deus existe, que Ele é um poder superior a nós, que é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio, que todas as coisas que nos acontecem não acontecem por acaso, só acontecem para nos ensinar, que a nossa vida encarnados, ela só perdura enquanto houver o que aprendermos para evoluirmos espiritualmente. E quando esse momento de aprendizado ele é concluído, ou quando a gente não está mais aprendendo porque o nosso embrutecimento está muito alto, talvez, e é decisão da espiritualidade, do Criador, chegue a hora da gente partir. E se isso acontecer, a gente tem que aceitar, seja conosco ou com nossos entes queridos. Como dissemos, que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Vamos nos cuidar, vamos nos precaver, vamos nos vacinar, vamos nos amar, manter a serenidade, mas se chegar algo para nós mais forte, de um sabor mais amargo, que a gente saiba manter a serenidade e aceitar. Como dizia o Hermógenes, né? Entregar, confiar, aceitar e agradecer. Como dizia o Dr. Heulen, lá no Ho'oponopono, Senhor, eu entrego, confio, aceito e agradeço. Senhor, sinto muito, me perdoe. Obrigado, eu te amo, eu aceito, Senhor. Que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Então, nesse evangelho, fora da caridade, não há salvação. Essa caridade ativa, ela tem que começar conosco, mantendo a serenidade, não vilipendiando, maltratando o nosso espírito, mantendo a serenidade, mantendo a harmonia conosco e com a natureza, em seguida irradiando isso, ou melhor falando, em paralelo, né, conjuntamente, e partindo dessa caridade espiritual, dessa postura moral, serena, o quanto possível, seguimos em paralelo também, quando podemos, fazendo a caridade material. Depois dessa que a gente se harmoniza, que a gente irradia a serenidade, praticar a oração em nosso favor e no favor dos nossos entes queridos e das pessoas que vêm ao nosso coração. E se puder, fazer a prática da caridade material, ajudar aqueles que têm fome, que têm sede, que têm necessidades, que estão sós, que precisam de uma palavra amiga, que precisam de um conforto, que precisam às vezes de um cuidador, que precisam de alguém que levante. Quer dizer, são muitas formas. Em regra, essas pessoas não estão distantes de nós, elas estão ao nosso lado. Fazermos na nossa casa, limparmos nossa casa, nossa vida, cuidarmos da nossa família, darmos atenção aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos queridos do nosso coração, aproveitarmos esses momentos em que nós estamos mais em casa para fazer o possível, para dar atenção e curtir, no sentido de sentir o prazer de estarmos em casa, sentir a satisfação em coisas simples, a satisfação em um abraço, reatar laços de distanciamento aí que estavam nos afetando, buscar esses laços e apertar esses laços no sentido da proximidade, da afetividade, da amorosidade. Então, há muito a fazer. Trabalhemos com o nosso medo, enxerguemos ele, não neguemos nada, com o vírus, com os problemas, com a dor, com a velhice, com a doença, com a morte. E procuremos ver o que é bom, para que a gente irradie as melhores energias. Então, que você possa ter uma semana abençoada, muita serenidade, muito amor, e que Deus conceda realmente a nós
a serenidade para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos as que podemos e sabedoria para percebermos a diferença. E que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. E como diria a oração de São Francisco: Senhor, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Muita paz.